Fala, torcida tricolor, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois desse empate e vitória contra o Palmeiras, vamos aqui trazer o nosso BAMO, nosso pré-jogo em relação a São Paulo e Curitiba, que vão se enfrentar na quinta-feira, 20 horas, no estádio do Morumbi. Um jogo que teoricamente vai ser fácil, mas nós vamos passar aqui as informações e tudo o que você precisa saber. Mas vamos para a abertura, como sempre. Mais uma vez, pessoal, obrigado sempre pela audiência de vocês, pelos comentários, por tudo que vocês ajudam a gente no canal do Papo Live Tricolor, ou do Live Papo Tricolor. Trazer para vocês que amanhã a gente enfrenta o Curitiba no estádio do Morumbi. Falo amanhã porque eu estou gravando hoje, às 20 horas. Tá? É um jogo que, teoricamente, deveria ser muito fácil para a gente. E nessa busca por 3 pontos e nessa busca pela vaga direta na Libertadores. Mas vamos entender melhor, dentro desse contexto, como é que o São Paulo, como é que o Curitiba estão se preparando e algumas informações que são bem específicas. Lembrando que o jogo vale pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve aquele cancelamento por causa daquela final que a gente nem gosta de lembrar, né? Contra o Del Valle. Era o jogo da rodada. Então, a gente que está com um jogo a menos hoje passa a se igualar hoje aos demais clubes, podendo chegar a 44 pontos. Mas isso eu vou trazer um pouquinho para vocês daqui a pouco dentro dos nossos comentários aqui. As posições do campeonato hoje, o que a gente pode falar? O São Paulo hoje é o 12º lugar com 41 pontos. Tá? Ele está com um jogo a menos, se a gente considerar uma vitória, iria a 44, encostaria no América, que é o primeiro hoje na zona da pré-Libertadores. Mas é difícil a gente, aí eu estou falando, a gente considerar uma vitória, mesmo contra o Curitiba dentro de casa. O Curitiba, apesar de estar somente 4 pontos atrás da gente, na 15ª posição, ele está brigando por outra luta, ele está lutando contra o rebaixamento. Tá? É incrível como uma pequena diferença de pontuação muda o cenário de ambos os clubes. Tá? E vou falar que o São Paulo, nas próximas 3 rodadas, tem jogos teoricamente mais fáceis contra Curitiba, Juventude e Atlético Goianiense, em que eu não vou entrar na linguagem do Rogério Ceni e falar que é uma obrigação, mas entre nós, torcedores, sim. Seria uma obrigação ganhar os 9 pontos para a gente brigar por essa pré-Libertadores. E, diferente do que alguns acham, eu acho que a pré-Libertadores será uma coisa muito especial e fantástica para o São Paulo, para não ter um ano como foi esse, apesar de bons resultados, passar somente por Sul-Americana, uma sorte na Copa do Brasil, de acordo com a Chaves. Tá, vamos falar um pouquinho do time que serão escalados. O São Paulo está com muitos desfalques, principalmente na zaga. Então eu tive que garimpar para ir atrás das minhas informações também, para achar o time que o São Paulo hoje, amanhã, você está assistindo, ele vai entrar em campo. O que falam é que o São Paulo entrará com Felipe Alves, Igor Vinícius, Diego Costa voltou e já está apto a jogar, Léo e Reinaldo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, aí colocam o Igor Gomes, mas o Luizão. Eu acho, na minha opinião, que o Rogério vai de Luizão na zaga, depois da exuberante partida que ele fez contra o Palmeiras, e até pelo esquema, para poder privilegiar Igor Vinícius e Reinaldo pelas laterais, pelas alas, tá? E o Patrick. Caleri e Luciane, a fonte é o Globo Esporte. O Curitiba, difícil achar a escalação do Curitiba, mas a gente sempre dá um jeito aqui. Vem com Gabriel, Natanael, Chancelor, que é um nome, Luciano Castan e Rafael Santos, Bruno Gomes, Jesus Trindade, Bernardo e o nosso incrível ex-atleta Bosquilha. Tony Anderson e Fabrício Daniel. O técnico é uma pessoa que eu gosto bastante, para time menor, é o Guto Ferreira, e a fonte é a Gazeta Esportiva. Dentro dos desfalques, vou falar primeiro do Curitiba. Curitiba vem com Andrei, Natan, William Faria, Robinho e Aleph Manga.
Graças a Deus o Aleph Manga está suspenso, porque, como diz o mestre Denardi, ele é um cara com a cara de quem faz gol no São Paulo. De quem faria aquele gol no São Paulo aos 38 do segundo tempo. Então ele tomou amarelo e está fora. Os desfalques do São Paulo, nós estamos com Arboleda, Caio, Gabriel Neves, Miranda, que não volta mais esse ano e talvez tenha feito a sua última partida pelo Tricolor. Alisson ainda com dores na coxa. Nicão tem feito um preparo. Até tem alguns sites colocando que ele poderia voltar, mas eu acho difícil dia de amanhã. E nós temos o Ferrarese e o Beraldo completando já a nossa deficiente zaga, estão suspensos. O Beraldo, inclusive, na minha opinião, foi super bem nessa última partida, tá? O Beraldo entrou numa fogueira e o Luizão, como a gente viu, quem acompanha a live da gente, é um monstro. Pedindo mais uma vez agora, vocês que estão aqui, eu estou deixando aqui ainda, não sou apresentador, ó, aqui, ó, nosso QR Code para o nosso grupo de WhatsApp. A gente passa o dia inteiro discutindo, dando opinião, com gente do Brasil inteiro, falando sobre o São Paulo, falando sobre contratação, falando opinião, trazendo informações. Tá? Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, tanto do YouTube como do Facebook, como do Instagram, no @live Papo Tricolor. A gente faz promoções, sorteia brindes, a gente chama pessoas para participar da live, porque aqui vocês sabem que é onde a torcida tem voz. São vocês que motivam a gente sempre a continuar fazendo as lives, trazendo informações, brincando com vocês e sempre trazemos algumas novidades para vocês. Dentro da arbitragem, que é um fato que não deveria normalmente ser um modelo de que a gente precisa se preocupar. Mas a gente sabe como São Paulo vem sendo extremamente prejudicado na arbitragem e principalmente pelo VAR. Então, quais são as pessoas que arbitram? Vou pegar minha colinha aqui. É o Braulio da Silva Machado, ele é de Santa Catarina, ele é FIFA. O Éder Alexandre e o Henrique Neu Ribeiro serão os assistentes. E o árbitro de vídeo do VAR, eu sinceramente não me lembro dele, Wagner Riwey, tá? Então, para a gente ficar meio em cima dessa, pelo menos para que ele seja justo, honesto contra a gente, é que use os mesmos critérios, talvez, que ele use para Flamengo e Corinthians, tá? É isso que eu espero. Tá? Na transmissão, onde que a gente vai poder ver esse jogo? Poxa, um jogo quinta-feira, 8 horas da noite, obviamente que não passará em TV aberta, tá? Então a transmissão será, eu até vou achar o linkzinho aqui, que é uma coisa bacana que o Serginho fez. A transmissão vai ser no Premiere. Só quem tem pay-per-view vai poder acompanhar, quem não tiver o pay-per-view vai ter que ouvir no rádio, vai ter que dar um jeito de ouvir das maneiras antigamente, tá? Mas a transmissão vai ser somente no pay-per-view, tá? Lembrando sempre que após o jogo tem o FDP, hein? Tem a live amanhã que a gente vai comentar e contar muito com a participação de vocês. Descendo um pouquinho aqui, falando um pouquinho de outras informações que a gente precisa ter, já falei da posição no campeonato, já falei do retrospecto entre as equipes. Não é retrospecto grande, o Coritiba não é um time grande, é um time médio, tá? Foi campeão brasileiro em 85, mas numa final contra o Bangu, do Castor de Andrade. Quem lembra e viu até o documentário do Castor sabe, até uma história bem engraçada, para não dizer outra coisa, como é que foi o Bangu. O Coritiba foi campeão, mas não é um time que impõe tanto respeito. O São Paulo hoje, foram 54 jogos com 22 vitórias do São Paulo, 15 vitórias do Coritiba e 17 empates. Eu, sinceramente, quando olhei, esperava um retrospecto maior da nossa parte. Mas tem muito jogo fora de casa também, tem muito jogo em outros campeonatos que trazem do passado. Um fato importante é que o São Paulo não vence o Coritiba no Morumbi desde 2015. Pô, Thiago, mas são 7 anos, por que será? Tudo bem, 3 anos o Coritiba passou na segunda divisão. Mas essa nossa fase vem impondo dificuldades do time contra times pequenos, times que normalmente nós faremos 3 pontos de maneira super tranquila, a gente tem se enrolado. Goiás, Cuiabá, Juventude, entre esses times a gente tem normalmente se enrolado em casa. Vou falar um pouquinho das probabilidades no jogo.
E antes de eu falar das probabilidades, sempre importante dizer que por causa de vocês, da audiência de vocês, nós temos um parceiro que é a Faz um Bet, uma empresa séria, que nós, inclusive integrantes do Papo Tricolor, fazemos as apostas, e eu vou dizer o que o mercado está dizendo desse jogo de amanhã. Vou passar um pouquinho do recadinho do nosso presidente. A Faz um Bet é a nova parceira do Papo Tricolor. Um site de apostas prático e acessível para todos, com depósitos mínimos de R$1 e apostas mínimas de 50 centavos. Tem ótimas cotações de mercado e apostas ao vivo. A Faz um Bet ainda oferece para seus clientes um bônus de 100% sobre o valor do primeiro depósito, com limite de até R$300. Aposte e receba seu prêmio em até 10 minutos via Pix. Venha fazer parte você também. O link para inscrição está na descrição. Faz um bet e Papo Tricolor. Respirou? Faz um bet. Pois é, pessoal. Respirou, faz um bet. Como é que estão as probabilidades hoje? Incrivelmente, a Faz um Bet coloca a gente como amplíssimo favorito. Ela está pagando R$1,46 para cada real investido no São Paulo, R$4,22 por cada real investido no empate e 6,81 no Curitiba. Então, de repente, você que é um grande torcedor do São Paulo, mas quer ganhar uma graninha, dá para apostar no Curitiba. De repente, o Curitiba apronta mais uma contra a gente, o que eu, sinceramente, não espero. Tá? A gente tem essa ressaquinha de final de ano, que não passou ainda da final da Sul-Americana, mas está pagando bem demais, inclusive, está jogando no lixo. Realmente, a possibilidade do Curitiba. A Faz um Bet. Uma coisa importante que a gente tem que trazer também a gente tem uma caneca, que é parceiro nosso, que não necessariamente precisa ser do Papo Tricolor, pode ser com qualquer tipo de estampa, qualquer tipo de logo, de abertura, pode ser para sua empresa, pode ser para o seu filho. A Faz um Cup, inclusive tem desconto, tá, da Faz um Cup para quem é membro da Live Papo Tricolor. Vou passar um pouquinho da caneca aqui. Essa é um exemplo de caneca que nós temos do Papo Tricolor, mas eu mesmo presenteio muitas pessoas com canecas que são de outros clubes, que tem foto da família, e você colocando o desconto, falando que você é da Live Papo Tricolor, você tem um desconto de 10% num preço que ainda já é abaixo do mercado. Importante dizer o seguinte, agora entrando um pouquinho numa área em que a gente precisa falar da nossa opinião. O que resta para a gente nesse final de ano simplesmente é conseguir a vaga na pré-Libertadores. Eu sou um cara diferente de alguns torcedores, que eu sou muito realista, vocês sabem. Eu entendo e conheço o que acontece dentro dos bastidores, mas uma pré-Libertadores dará um novo respiro ao São Paulo. Por mais que já disseram que nós não teremos contratações ou apenas contratações pontuais, uma pré-Libertadores ela faz bastante diferença para a gente pela possibilidade. E esta será uma pré-Libertadores diferente. Porque normalmente as pré-Libertadores são no começo do ano, bem no comecinho, que atrapalham a pré-temporada, inclusive os times reclamam. Mas a temporada desse ano acaba em novembro, por causa da Copa do Mundo. Então, tranquilamente, você consegue oferecer um mês de férias aos jogadores, trazê-los de volta em dezembro ainda para treinar, e você tem pelo menos um mês e pouco de pré-temporada para encarar uma pré-Libertadores. Tá? Dentro do planejamento do São Paulo, eles estão vendo isso como uma grande possibilidade. Eu, sinceramente, não acho difícil. Eu acho que se a gente conseguir esses 9 pontos nos próximos 3 jogos, aí, que teoricamente são mais fáceis, a gente encosta, porque quem está na nossa frente não tem tido uma constância tão grande. América, Fortaleza tem subido bem, mas não é páreo para chegarmos a essa pré-Libertadores. Então, entendo que a gente consiga essa vaga. Eu de verdade estou esperançoso, estou torcendo demais, porque quem é o São Paulino que não torce pelo São Paulo estar na pré-Libertadores? Tá? Pelo menos. E depois o nosso sonho de cair num grupo, e obviamente que se a gente cair num grupo, a gente vai cair num grupo extremamente complicado, que deve ter outro brasileiro, mas aí é um outro torneio. Aí não é mais a pré-Libertadores, é um outro torneio com outro tipo de preparo, quem sabe um investimento. Aí a gente tem que deixar para o decorrer. Tá? Vou pedir de novo para quem puder se inscrever no nosso canal. O QR Code está aqui.
para entrar no nosso grupo de WhatsApp, para participar conosco, participar das promoções. Estamos lançando campanhas novas que torcedores vão interagir com a gente dentro do projeto. Participe, conto com vocês. Então, amanhã, 8 horas da noite, São Paulo e Coritiba no Morumbi, e depois acompanhe a gente no FDP. Bom jogo a nós!